O mundo parou em meados de agosto de 2025 quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um anúncio surpreendente. Agora, 2 submarinos nucleares estavam a entrar em águas proibidas. Esta ação audaciosa seguiu-se a comentários contundentes feitos por Dmitry Medvedev da Rússia, que havia despertado ansiedade com a sua discussão sobre armas nucleares. Trump acrescentou: "Ordenei que 2 submarinos nucleares fossem posicionados em regiões apropriadas com base nas declarações altamente provocativas do ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev." O seu tom era calmo, mas severo. A mensagem era inequívoca: demonstrar o poderio dos Estados Unidos e ameaçar a Rússia enquanto o conflito na Ucrânia continuava. Estes titãs subaquáticos, silenciosos e invisíveis, aguardam agora com um poder que pode inclinar a balança neste impasse tenso. Ninguém pode prever o próximo passo da Rússia. O cenário está montado e todos aguardam para ver para onde irá esta escura luta pelo poder. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chocou o mundo com um anúncio ousado em 1 de agosto de 2025. Culpar a guerra ao ex-presidente Joe Biden, ele disse que era a guerra de Biden, não a sua, e referiu-se à conduta da Rússia na Ucrânia como abominável. Trump não se limitou a dizer coisas. Ele declarou que 2 submarinos nucleares do ZEO estavam a avançar para locais cruciais que eram mantidos em segredo. Estes submarinos são projetados para dissuadir adversários de tentar usar armas nucleares e estão equipados com mísseis balísticos. Dmitry Medvedev, um importante político russo que vinha ameaçando uma ação atômica, foi especificamente visado por esta ação. Trump ameaçou demonstrar o verdadeiro poder dos Estados Unidos se eles continuassem a discutir armas nucleares. A sua mensagem foi inequívoca. Os Estados Unidos recusaram-se a permanecer em silêncio diante das graves ameaças da Rússia. Esta escolha é consistente com uma tendência que Trump estabeleceu há anos. Ele propôs que os EUA ignorassem as fronteiras da Rússia, armassem fortemente a Ucrânia e ameaçassem Moscovo com submarinos nucleares em março de 2022, logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia. "Temos os submarinos mais poderosos do mundo", gabou-se na altura. "Vamos enviá-los para a costa dele se ele voltar a falar em armas nucleares." Trump está agora a concretizar essa ideia em 2025. Ao utilizar estes submarinos, ele demonstra que a sua estratégia contra a Rússia não mudou. Ele considera que a melhor abordagem para manter a paz e proteger os aliados dos Estados Unidos é demonstrar força. O mundo também recebe um sinal disso. Trump pretende usar a força para impedir a Rússia de violar as fronteiras. Mas essa tática tem seus perigos. Alguns especialistas temem que o uso de energia nuclear possa resultar em erros ou desencadear um conflito maior. Trump, por sua vez, vê isso como um meio de fazer a Rússia reconsiderar. O envio dos submarinos é significativo porque demonstra a implementação da estratégia de longo prazo de Trump. É uma etapa de um plano maior para combater a Rússia, não apenas uma resposta às declarações de Medvedev. Embora esta ação possa exacerbar as tensões entre os EUA e a Rússia, também reforça o compromisso dos EUA em apoiar os seus aliados. Trump vê o poder militar como um meio de prevenir conflitos e não de os desencadear. A sua ênfase na força real sugere que ele tem fé no arsenal dos EUA. No entanto, há mais nesta história. Trump também gosta de discutir como reforçou esse arsenal. Analisaremos as suas declarações sobre a reconstrução das armas nucleares do Sepustensaita e como elas se relacionam com o impasse atual na próxima sessão. Donald Trump frequentemente se gaba do poder das Forças Armadas do Sepustensaita. Ele afirma que o seu governo gastou os 2,5 bilhões para reconstruir as Forças Armadas americanas. Grande parte desse financiamento foi usado para modernizar armas nucleares obsoletas da Guerra Fria. Trump pretendia transformar esses instrumentos antiquados nos dispositivos mais potentes possíveis. "Ninguém no mundo pode igualar o nosso poder nuclear neste momento", afirma ele. Há mais do que apenas conversa.
Isso permite que a Rússia saiba que, se a disputa sair do controle, os EUA estão prontos para defender a sua posição. As declarações de Trump têm como objetivo demonstrar que o poder militar dos Estados Unidos é uma barreira impenetrável. Há uma razão para essa ênfase no poder nuclear. Isso dá aos aliados a garantia de que, se o conflito na Ucrânia piorar, os Icarus-T os protegerão. No entanto, ele adverte a Rússia contra ir longe demais. Para demonstrar a sua seriedade, Trump aponta para os mísseis bombardeiros e submarinos dos Estados Unidos. Ele acredita que, ao demonstrar essa capacidade, as guerras são evitadas antes mesmo de começarem. Essa noção deriva da sua crença de que a paz é alcançada através da força. Além disso, ela adverte a Rússia de que os Estados Unidos responderão com força real se continuarem a ameaçar com armas nucleares. A dissuasão através da preparação é a pedra angular da abordagem de Trump. No entanto, apesar da retórica de Trump sobre o poder, as ações da Rússia na Ucrânia apresentam uma dura realidade. Pouco depois de Trump ter dado às forças russas um ultimato de 10 dias para cessarem os combates, as forças russas lançaram um ataque a Kiev, a capital da Ucrânia, em 1 de agosto de 2025. 31 pessoas, incluindo 5 crianças, foram mortas, e 160 ficaram feridas quando o ataque atingiu residências civis. De acordo com fontes ucranianas, a Rússia enganou as pessoas para que abandonassem os abrigos usando drones. Os residentes foram atingidos por mísseis quando chegaram a casa. O objetivo desta estratégia cruel era assassinar o maior número possível de civis. A Rússia afirma que quer um cessar-fogo aéreo. No entanto, o seu comportamento transmite uma mensagem diferente. Não há um desejo genuíno de paz no ataque. O padrão da Rússia é óbvio. Apesar de falar em tréguas, continua a atacar alvos civis como casas e escolas. O objetivo destes ataques é destruir a alma da Ucrânia. Não apenas o seu exército. Esta violência corrobora as afirmações de Trump. A Rússia só pode ser detida com uma posição firme. A cada explosão, o Kremlin parece estar a testar Washington e Kiev. Na secção seguinte, examinaremos como o número crescente de mortos e feridos influencia o curso do conflito e as escolhas feitas pelos seus comandantes. Esta batalha está a mudar devido ao custo humano. Donald Trump revelou recentemente estatísticas alarmantes para enfatizar o terrível custo da guerra. Ele disse que os russos perderam 112 mil homens desde janeiro de 2025, incluindo cerca de 20 mil no último mês. Em comparação à Ucrânia, perdeu cerca de 8 mil homens durante esse período. Apesar de terem diminuído as baixas civis, continuam a ser um fardo significativo para todos os lados. Trump referiu-se a isso como uma tragédia e afirmou que Vladimir Putin estava a permitir que os russos morressem desnecessariamente. Estas estatísticas não são apenas números. Elas retratam claramente o alto custo do conflito e a determinação da Rússia em continuar lutando, apesar das enormes perdas. Como se estivesse lutando contra a perda desnecessária de vidas. Trump utiliza esses números para destacar a questão e apoiar sua posição severa. Estratégias mais profundas são reveladas pelos números de baixas. Dado que a Rússia sofreu perdas significativamente maiores do que a Ucrânia, a resistência de Kiev, apoiada pela ajuda ocidental, está a ter um impacto significativo. Trump afirma que mais pressão pode obrigar a Rússia a entrar em negociações. No entanto, os números também demonstram a determinação de Putin. Ele não parece estar a desistir, apesar das dezenas de milhares de mortos. A afirmação de Trump de que Putin não está preocupado é um aviso e também uma crítica. Isso implica que um líder que parece indiferente ao sofrimento do seu povo pode não ser persuadido apenas por sanções financeiras ou assistência militar. Trump acredita que, para mudar o curso do conflito, são necessárias medidas mais enérgicas, como o envio de submarinos. Putin respondeu com calma e distanciamento quando questionado sobre o aborrecimento de Trump. Ele afirmou
que ter grandes expectativas leva à decepção. Ele propôs 3 grupos especiais para discussões privadas, mas não fez recomendações concretas. Estamos sempre dispostos a conversar, mas nos nossos próprios termos, continuou Putin. Essa resposta evasiva demonstra sua intenção de procrastinar, evitando confrontos diretos com Trump, mas mantendo sua posição. Putin pode estar esperando que seus soldados conquistem mais território, ou que a atenção internacional diminua. Seu comportamento frio contrasta fortemente com as observações venenosas de Trump, expondo 2 estratégias distintas. Putin e Trump estão envolvidos em estratégias diferentes. Trump pressiona com estatísticas duras e retórica forte. Putin permanece em silêncio, ocultando as suas verdadeiras intenções. Devido a esta disparidade, é difícil prever como a batalha irá decorrer. Embora ambos os líderes estejam a demonstrar poder, as suas abordagens divergem. A incerteza resulta do choque entre a dissimulação de Putin e a franqueza de Trump. À medida que nos aproximamos do fim, é evidente que as ações destes 2 líderes irão determinar o curso deste confronto arriscado. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, permanece firme na sua exigência pela paz. Ele afirmou, em mina de agosto de 2025, que está preparado para se reunir com o presidente russo Vladimir Putin a qualquer momento para discutir um acordo para o conflito. Ele apoia os Estados Unidos. O presidente Donald Trump tenta pressionar a Rússia, alegando que, como demonstra o incidente em Kiev, a Rússia continua a sabotar todas as oportunidades de paz. Zelensky cita o recente ataque a Kiev, que causou a morte de 31 civis, incluindo 5 crianças, como prova de que Moscovo não vai parar a guerra. A sua disposição para dialogar demonstra o desejo da Ucrânia de pôr fim à violência. No entanto, ele mantém que, a menos que a Rússia pare os ataques, as negociações de paz são inúteis. A recusa da Ucrânia em ceder à pressão, mantendo a possibilidade de um acordo genuíno, é um sinal de coragem e esperança. A disponibilidade de Zelensky para se encontrar cara a cara com Putin é uma declaração poderosa. Ela comunica ao mundo que a Ucrânia prefere a paz a mais conflitos. Ele não aceitará, no entanto, garantias vazias, como evidenciado pela sua exigência de negociações à cessação total da agressão russa. Os métodos violentos da Rússia são demonstrados pelo ataque a Kiev, no qual drones atraíram civis para fora dos abrigos antes do lançamento dos mísseis. A posição de Zelensky é inequívoca. Em vez da rendição, o diálogo deve resultar numa paz justa. A imagem da Ucrânia como um país que luta para sobreviver e encontrar uma saída para a crise é reforçada por esta harmonia entre abertura e determinação. Também pressiona a Rússia a demonstrar se quer a paz ou mais território. Entretanto, Putin revelou um objetivo muito diferente. Durante uma conferência de imprensa com o chefe da Bielorrússia, em 1 de agosto de 2025, afirmou: "Não estamos a tomar terras, mas a recuperar o que é nosso por direito. A Rússia precisa de voltar aos seus dias de glória", continuou. Estas declarações revelam o seu verdadeiro objetivo, que é restaurar o Império Russo. Como ele disse uma vez, não se trata de deter a NATO ou preservar os falantes de russo. Trata-se sim de obter recursos, controlar os vizinhos e ampliar a autoridade. A declaração audaciosa de Putin serve como um sinal para as nações próximas da Rússia, como os estados bálticos, de que os seus objetivos não se limitam à Ucrânia. Esta visão do mundo mina a ordem internacional e põe em risco a estabilidade europeia. A exigência de paz de Zelensky vai contra as aspirações imperiais de Putin. A Rússia está determinada a conquistar a Ucrânia, enquanto a Ucrânia pretende pôr fim ao conflito. Parece improvável que esta divisão seja resolvida rapidamente. As intenções de Putin são postas à prova pela oferta de Zelensky, mas as ações do Kremlin sugerem que a batalha vai continuar. À medida que nos aproximamos do fim, a Ucrânia, a Rússia e os seus aliados terão de decidir entre a paz e o domínio.
A crise entre a Rússia e a Ucrânia tomou um rumo diferente desde que Donald Trump decidiu enviar 2 submarinos nucleares. A sua ação visa demonstrar a força americana e contrariar as ameaças nucleares russas, especialmente as feitas por Dmitry Medvedev. No entanto, a Rússia respondeu de forma desafiadora. Vladimir Putin reconhece publicamente a sua intenção de restaurar um império russo, ignora as propostas de paz e continua a realizar ataques mortais em cidades ucranianas como Kiev. O seu desejo de recuperar o que é nosso por direito revela essa ambição que intensifica o conflito para uma luta maior pelo domínio que põe em risco não só a Ucrânia, mas também a estabilidade europeia. Embora as ações da Rússia não indiquem sinais de recuo, os submarinos e a retórica severa de Trump indicam que os Estados Unidos não vão recuar. A administração de Trump pode encorajar os Estados Unidos a tomar medidas mais severas se a Rússia continuar com sua postura de confronto. Isso pode implicar sanções econômicas mais duras para enfraquecer a máquina militar de Moscovo ou o envio de armas adicionais para a Ucrânia. Também existe a possibilidade de ações militares mais contundentes, como aproximar tropas da Rússia. Mas todas as ações podem levar a um conflito maior. Um erro pode levar à catástrofe quando armas nucleares estão envolvidas. Sem tentativas diplomáticas vigorosas para amenizar as tensões, as aspirações imperiais de Putin e sua incapacidade de levar o conflito a sério aumentam a possibilidade de que ele continue ou piore. A abordagem de Trump depende do uso da força para impor a paz. Ele acredita que demonstrar força como armas nucleares atualizadas e ações ousadas forçará a Rússia a reconsiderar suas intenções. No entanto, essa estratégia deve ser usada com cuidado para evitar que o mundo caia na anarquia. Para chegar a uma solução, os euários devem encontrar um equilíbrio entre sua postura dura e discussões astutas. Se prevalecerá a paz ou a escalada, dependerá das decisões tomadas em Moscovo e Washington à medida que a situação evolui. Não foi apenas um gesto simbólico quando os Estados Unidos decidiram enviar 2 submarinos nucleares para águas disputadas. Teve uma profunda importância geopolítica que vai muito além de um impasse específico e sinalizou uma escalada deliberada numa situação já instável. Washington demonstrou a sua vontade de frustrar a retórica russa e quaisquer ações operacionais que possam surgir transferindo esses recursos para locais desconhecidos. Tais mobilizações raramente são isoladas no jogo de xadrez da segurança global. Em vez disso, são parte de um plano maior. Vale a pena investigar o tipo de submarinos em questão. Com os seus mísseis Trident II D5, que podem atingir alvos a milhares de quilômetros de distância, com precisão milimétrica, estes são submarinos de mísseis balísticos, SSBNs, não meros submarinos de ataque. Garantir uma capacidade de segundo ataque, a capacidade de atacar novamente, mesmo após ser atingido por um ataque nuclear, é a sua responsabilidade dentro da tríade nuclear dos EPOs. Os Estados Unidos reforçam a dissuasão, colocando-os em águas vulneráveis, o que encurta o período de aviso para qualquer adversário que considere um ataque. Em termos estratégicos, isso significa que já estamos presentes e de olho nas coisas. Moscou está muito familiarizada com esta linguagem. A Marinha Russa também faz uso extensivo da sua própria frota de SSBN, a maioria dos quais baseados na Península de Kola e patrulhando os mares de Barents e da Noruega. Quando Washington coloca navios americanos em áreas onde as rotas de patrulha russas se sobrepõem, Moscovo é forçada a aceitar que plataformas estratégicas estrangeiras possam operar perto de seus bastiões sem impedimentos, ou a segui-las ampliando suas próprias capacidades navais. Como a estratégia naval do Kremlin dá grande ênfase à defesa de bastiões, ou seja, ao estabelecimento de áreas fortemente fortificadas perto da costa russa, onde os SSBNs possam operar com segurança, isso é especialmente delicado para eles.
Além de representar um risco tático, a penetração de tropas inimigas nessas áreas prejudica a credibilidade da dissuasão nuclear da Rússia. A ação de Trump desafia tão diretamente uma das premissas geopolíticas fundamentais de Moscovo, tornando-a mais do que apenas uma demonstração de poder. O contexto histórico é muito instrutivo. Tais destacamentos próximos eram comuns durante a Guerra Fria, mas ambos os lados se retiraram para evitar conflitos desnecessários após o colapso da União Soviética. No entanto, as tensões reintroduziram essas estratégias nos últimos anos. Os destacamentos de submarinos de ataque russos ao largo do Zeuasão, espelhados pelo retorno de submarinos americanos perto dos bastiões russos. Tanto o Mediterrâneo quanto a costa leste servem como um lembrete de que nenhuma das regiões tem águas não reivindicadas. Além disso, a decisão está em consonância com a crescente ênfase da OTAN no Alto Norte e no Atlântico Norte. As forças aliadas têm sido cada vez mais escoltadas em águas árticas e subárticas através de exercícios como o Cold Response e o Dynamic Mongoose. Estes exercícios são mais do que uma simples demonstração. Testam a logística de longo alcance, melhoram as capacidades de guerra anti-submarina, ASW, e demonstram que a OTAN irá desafiar todos os domínios marítimos. Em muitos aspectos, essa postura é ampliada pelos submarinos americanos atualmente envolvidos em operações nessas áreas disputadas. O contexto do conflito na Ucrânia é o que torna o momento crucial. A pressão política em Washington, Londres e Bruxelas para adotar medidas mais robustas se intensifica à medida que aumentam os ataques russos a áreas civis. Para evitar um conflito em grande escala, o confronto direto entre as forças da OTAN e da Rússia ainda está fora de questão. No entanto, destacamentos como estes constituem um compromisso, são amplamente visíveis para os serviços de inteligência militar, mas discutíveis para o público em geral. Mantém a pressão sobre o Kremlin sem recorrer a um conflito aberto. O problema para a Rússia é como reagir sem provocar uma escalada incontrolável. Uma coisa é enviar navios de superfície para seguir os submarinos do Zeuaro, mas outra coisa bem diferente é localizá-los e segui-los debaixo d'água. Isso requer matrizes de sensores subaquáticos fixos, aviões de patrulha marítima e submarinos de assalto movidos a energia nuclear SSNs para realizar patrulhas contínuas. No entanto, cada hora gasta à procura de submarinos americanos tira tempo de outras responsabilidades, como defender as patrulhas SSBN russas ou ajudar nas operações no Mar Negro. Em certas áreas da guerra submarina, a disparidade tecnológica aumenta o peso estratégico da manobra. Os Estados Unidos continuam a ter vantagens na fusão de sensores, tecnologia de mísseis e silenciamento acústico, enquanto a Rússia dispõe de navios sofisticados como os da classe Yasen-M. As forças russas têm cada vez mais dificuldade em identificar e seguir os SSBN do Zipoka e Koara, o que aumenta a tensão mental. A implantação desses submarinos não é isenta de riscos para os Estados Unidos. A probabilidade de encontros imprevistos, acidentes ou mesmo provocações intencionais aumenta à medida que se navega perto das águas territoriais do inimigo. Particularmente, no atual ambiente político, uma colisão ou manobra mal interpretada pode rapidamente sair do controle. Para reduzir a possibilidade de falhas de comunicação, essas missões são acompanhadas por fortes linhas de comunicação formais e informais entre Moscovo e Washington. Além disso, as repercussões geopolíticas são dignas de nota. Estas ações são vistas por aliados como a Noruega, o Reino Unido e até mesmo a Suécia e a Finlândia, que não fazem parte da OTAN, mas que irão aderir à OTAN em 2025 como prova do compromisso dos Estados Unidos em proteger a Frente Norte. Especialmente para nações mais pequenas, que não conseguem competir sozinhas com o poder naval russo, esta garantia é crucial. Para elas, demonstrações externas do poder aliado servem como um dissuasor em si mesmas.
No entanto, estas ações também apoiam a narrativa interna de Moscovo de que o Ocidente está a sitiar a Rússia. Ao apresentar submarinos americanos perto das águas russas como prova de intenções agressivas, os meios de comunicação do Kremlin podem influenciar a opinião pública a favor do regime. A mobilização pode desencorajar o aventurismo militar, mas também pode reforçar o apoio político ao conflito pelo que é uma faca de dois gumes. Tal mobilização obriga ambos os lados a reverem as suas estratégias táticas do ponto de vista do planeamento militar. É uma oportunidade para os Estados Unidos verem como as forças russas reagem, incluindo quais os recursos que utilizam, quais as tendências que apresentam e a rapidez com que se mobilizam. Cada sinal de sonar, movimento de avião de patrulha e reafectação de navios de superfície serve como um ponto de dados para compreender a preparação e a estratégia da Rússia. Para a Rússia, é uma oportunidade de praticar como reagir a ataques às suas áreas defensivas. A Frota do Norte é forçada a entrar em alerta máximo devido à mera existência dos submarinos norte-americanos, mesmo que estes não estejam a colocar em perigo os bens russos. Isto pode revelar técnicas que a Marinha prefere manter em segredo e desencadear medidas defensivas. Ao considerar o quadro estratégico mais amplo, os submarinos nucleares estão mais uma vez a ser usados como ferramentas de sinalização política. Desdobramentos semelhantes foram feitos pela China no Mar da China Meridional. E até mesmo nações menores como a Coreia do Norte testaram mísseis balísticos lançados de submarinos para transmitir declarações políticas. O raciocínio básico é o mesmo: um Estado demonstra seu poder e disposição para proteger seus interesses distantes de casa, exibindo uma capacidade nuclear que pode ser mantida em águas disputadas. A decisão também está alinhada com a crença de longa data de Trump de que a melhor maneira de evitar conflitos é demonstrar poder. Os defensores argumentam que a inação ou a fraqueza óbvia seriam mais perigosas do que tais ações, que, segundo os críticos, correm o risco de incitar os adversários a posturas mais agressivas. A percepção é a realidade no contexto da dissuasão estratégica, e um submarino navegando suavemente perto da sua costa é uma imagem potente. Existem vários cenários para as próximas semanas à medida que as tensões aumentam. Podemos testemunhar tensos jogos subaquáticos de gato e rato, com submarinos de ataque a navegar perigosamente perto uns dos outros se Moscovo decidir seguir agressivamente os submarinos norte-americanos. Mesmo os aliados podem interpretar mal as posições uns dos outros no vasto e escuro oceano, como demonstrado pela colisão de 2009 entre submarinos britânicos e franceses no Atlântico. A Rússia pode, em vez disso, optar por responder de forma mais subtil, como aumentando as patrulhas aéreas sobre o Mar da Noruega, testando mísseis no Ártico ou reforçando as patrulhas submarinas perto das águas americanas. Sem recorrer à violência aberta, cada uma destas manobras teria como objetivo enviar uma mensagem contrária. Entretanto, todas as escolhas continuam a ser influenciadas pelo conflito na Ucrânia. Um ciclo vicioso de agressividade e postura é criado pelos ataques a Kiev e outras cidades, o número crescente de mortos e a retórica cínica de Washington e Moscovo. Este ciclo é apoiado pela mobilização de submarinos, que serve como um lembrete de que os riscos do conflito vão muito além das fronteiras da Ucrânia, bem como um elemento dissuasor. Se tais destacamentos se tornarão comuns ou não é uma questão de longo prazo. Se se tornarem, podemos estar prestes a entrar numa nova era de posturas ao estilo da Guerra Fria, em que os recursos estratégicos de ambos os lados operam rotineiramente, perto dos bastiões uns dos outros. Isso aumenta a probabilidade de obter informações e dissuadir, mas também aumenta a possibilidade de acidentes ou mal-entendidos que podem rapidamente agravar a situação. No final das contas, as patrulhas silenciosas que estão agora em vigor são mais do que apenas submarinos.
Trata-se de estabelecer os limites da atividade apropriada em áreas disputadas, influenciar as escolhas nas capitais estrangeiras e remodelar pontos de vista. São um sinal da determinação de Trump, um meio de apoiar as suas declarações com ações claras. Putin vê-as como uma invasão indesejada do que considera ser o coração marítimo da Rússia. Tais ações servem tanto como um aviso quanto como um teste no equilíbrio precário da geopolítica contemporânea. Elas alertam os inimigos de que os Estados Unidos tomarão medidas sérias para defender seus interesses e aliados. Antes de cruzar uma linha que nenhuma das partes realmente deseja cruzar, eles veem até onde seus rivais estão dispostos a ir em retaliação. Depois de completar suas patrulhas e marcar presença, os submarinos finalmente retornarão ao porto. No entanto, a mensagem subtil, óbvia e persistente que transmitem ficará gravada na mente das pessoas que acompanham essas atividades. A dissuasão é medida pela garantia pacífica de que alguém está constantemente presente, vigiando e preparado, não em discursos ou tratados, mas nas sombras sob as ondas. O futuro ainda é incerto, mas o mundo observa esperando que os líderes coloquem a razão à frente da rivalidade.